Yes, 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 yes. Yeah. Oh, yeah! Fala, galera, beleza? Eu sou Eugênio Goulart, codinome Eudine Goulart, em homenagem aos bluseiros do Mississippi, a um bluseiro especificamente chamado Eudine Powell. Eu acabei assumindo esse codinome, assino minhas obras, tanto música como desenhos que eu faço, Eudine Goulart. Eudine, abrasileirei, é UDINE. Mas sou músico profissional já há quase 30 anos, vocal da Big Bat Blues Band, está fazendo aí ano que vem 30 anos, né, de blues aqui no estado. 3 álbuns gravados muito bons, muito legais assim. E ao longo desse tempo, eu pesquisei muito, estudei muito, porque às vezes a gente não tem muita ideia do que seja o blues. Então a gente às vezes acaba sabendo, acaba tentando tocar. Quando a gente começa a tocar violão, é uma coisa que a gente começa a tentar, né, tocar, mas às vezes passa batido, porque as informações são muito, né, são bastante informações, e às vezes a gente não sabe exatamente definir. Então muita gente ao longo desse tempo tanto me perguntou, por exemplo, qual a diferença de blues e o jazz. Muita gente falava, por exemplo, você você se apresenta como um negro cantando blues, cantando música africana, e você não é africano, e você canta uma música que é americana. Então, muitas coisas que a gente ouviu, que eu ouvi durante esse tempo todinho, me impulsionaram a pesquisar e estudar o blues. E aí eu fiquei espantado e ao mesmo tempo maravilhado do que eu descobri, né? Então eu montei um workshop a convite do IFES. Semana passada, inclusive, eu dei esse workshop, e estou aqui para fazer uma síntese do que eu falei lá. Então, a convite do NAC, Núcleo de Arte e Cultura, do IFES. Estou aqui, então, para falar para vocês de forma mais sucinta, né? Vou simplificar um pouquinho essa história do blues, porque acho importante tanto para as pessoas, compositores, músicos em geral, saber, porque as informações são muito entruncadas, quanto da galera ligada à mesma cultura, porque existe uma falta de informação com relação a esse assunto. Então, eu montei esse workshop para contar essa história, ok? Então, vamos lá. O blues, para a gente começar a entender o blues, você tem que entender a cultura que é trazida, que está entranhada nesse estilo, né? O que aconteceu e o que levou a acontecer para que esse estilo viesse à tona e ganhasse o mundo, porque o que a gente está falando de uma música que mudou a concepção musical mundial, digamos assim. Porque até então você tinha a música clássica, a música erudita e tal, e tinha uma música popular, né, que era ouvida, digamos assim, nos Estados Unidos. E aí, juntando essas formas todas, você vai desencadear no blues. Aí, para você começar a entender, você tem que saber o seguinte: o blues, ele não, para começo de conversa, não foi Eric Clapton que inventou, que eu já ouvi isso por aí, não. Acaba com essa ideia, não é. Eric Clapton é um cara que reforçou durante um tempo, a partir de uma época, ele ajudou a ressuscitar
esse estilo. Mas o blues, ele vem de uma expressão, de um jeito de falar e de cantar dos negros que vieram da África. Então, para começo de conversa, a gente tem que entender. São negros que foram escravizados, que estavam num lugar que propiciou o aparecimento desse estilo, dessa forma de se expressar. Então, ele vai se basear na expressão do negro que vivia ali no Mississippi, e é isso que a gente vai contar aqui. Eu abro sempre um parêntese porque a gente tem isso também, né? A mesma leva de negros que foram para lá vieram para cá também, para o Brasil. E são negros que vieram de Mali. Então a gente teve aqui negros de Angola, Moçambique, né, de várias regiões da África, mas a gente vai se concentrar numa raça específica de Mali. Você pode ver isso em alguns filmes. Tem um filme chamado Amistad que conta isso, que fala dos negros que vieram de Mali. É muito bom, vale a pena assistir. Então, esse pessoal de Mali, eles vêm e eles trazem uma cultura que é importantíssimo saber, porque isso é que vai influenciar no aparecimento do blues e da chamada Blues Note, que eu posso falar daqui a pouco, né? Então, esses negros, culturalmente, eles vêm de Mali, que é uma região, é um país muito próximo de Marrocos, e por ser próximo a Marrocos, eles têm uma influência religiosa de Marrocos, e recebe uma cultura, recebe uma influência cultural daquele povo ali de Marrocos, né, do árabes e tal. Então, isso vai influenciar na religião deles, que eram muçulmanos, e eles trazem para a América uma cultura de escala musical que é totalmente diferente do que a gente aprendeu, né, digamos. Em vez de ser o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, então eles não tinham o mi nem o si, não tinha o mi e nem o si. Então, ao longo desse tempo, né, de escravidão e tal, eles vão entrar em contato com a escala de 7 notas que é praticada na América. Então, quando eles entram em contato com os hinos, com as músicas que eram tocadas na América, né, eles vão achar estranho quando chega nessa região, principalmente ali do mi e tal. E eles começam a se expressar trazendo aquela carga musical da África, e eles vão começar a cantar de uma maneira que eles mostram essa dificuldade na hora de entrar nessa região do mi, dó, ré, mi. Eles não chegam até lá. Então eles começam com mesmo no canto, no cântico. Por quê? Eles não puderam bater tambores como puderam os negros daqui do Brasil, né? Que no Brasil puderam fazer festas, bater seus tambores, fazer suas, né, as suas rezas e tal. Lá nos Estados Unidos, não. Principalmente nessa região que a gente fala que é a região sul dos Estados Unidos. Então, ali eles não puderam bater tambores, porque os donos das casas lá tinham medo deles fazer comunicação através dos tambores. Então, o que eles faziam? Cantavam. E esse cântico vai ser exercido, vai ser exercitado, vai ser entoado nos campos de algodão. E é importante porque aí eles vão começar a mostrar uma forma de cantar que vai ser importantíssimo mais para frente, mais tarde, na hora que eles vão começar a tocar mesmo. Então, geralmente, vocês podem ver nos filmes, é exatamente aquilo ali. Alguém vai fazer uma frase e o restante vai repetir em coro. Então, tem uma música chamada Why Don't You Go Down, Hannah?
Então, seria mais ou menos assim. Why don't you go down, old? E a galera responde, Hannah, don't you ride no more. A galera, don't you ride no more. Aí um deles, why don't you go down, old Hannah, don't you ride no more. Aí a turma toda, don't you ride no more. Então, isso era entoado nos campos de algodão, enquanto eles trabalhavam no dia a dia deles lá, eles iam entoando essas canções, essas músicas, e era nessa maneira. Isso nos campos de algodão. Isso vai ser importante porque você nota que tem um que faz o canto principal, a frase principal, e o restante em coro responde. Isso vai ser usado nos instrumentos mais tarde. Tá certo? Nos instrumentos mais tarde. Tá. Isso 1800, né? 1800 e tal, vou botar assim. É importante a gente falar um evento importante para os negros ali, escravizados, que foi a Guerra da Secessão. A Guerra da Secessão, ela faz um marco entre esse canto que era entoado nos campos de algodão para o blues em si. Então, por que é importante? Porque os Estados Unidos, eles viviam uma situação que a parte norte, os negros já eram libertos, tinham nas suas atividades. Muitos deles já faziam trabalhos musicais, já viajavam durante aquela parte ali cantando, participando de conjuntos, de bandas musicais. E a parte do sul não. A parte do sul até então eles não podiam ter esse tipo de trabalho. Era o trabalho da lida de campos de algodão e só. Então, a Guerra da Secessão, ela é importante por quê? Porque era interessante, por uma questão política, que o Sul também libertasse os escravos. Então, tem a guerra, o Norte ganha, o Sul é obrigado, então, a libertar seus escravos. Aí sim, aí começa a nossa história, tá certo? Então, o que vai acontecer aí? Vai acontecer que os escravos são libertos, eles ganham terras para poder cultivar e trabalhar, só que, igualmente aqui no Brasil, isso não aconteceu muito bem, então eles ficam meio que perdidos, sem saber o que ia fazer, né, com terras e tal, e aí, né, como é que vai se virar? Então, alguns deles tinham já essa facilidade, digamos, de cantar e tocar. Então, muitos deles, nessa região sul, começam a se expressar e começam a tocar nos lugares ali, noturnos ali, dessa região sul. Então, a gente vai agora, a partir desse momento, se concentrar na região sul, tá certo? Digamos, do Texas até New Orleans, Louisiana e tal. Essa região vão surgir vários estilos de negros e vários estilos digamos, de música que é tocada ali. Mas a gente vai se basear em 3 escolas especificamente que vão ser importantes para, digamos, para a elaboração do estilo blues, né? Porque isso começa a chamar a atenção, né? Esse jeito de cantar, essa dificuldade de entender a escala musical praticada na América e o jeito, né, de se expressar, isso vai chamando a atenção principalmente de alguns produtores já de cima, lá, Chicago, Nova York, que começam a se interessar pelo que era feito em termos de música no Sul. Então, por exemplo, a gente tem um camarada chamado Alan Lomax, que era um radialista de Chicago, se interessa,
ele desce e começa a pesquisar esses camaradas do Sul e começa a gravar esses caras. Então, a gente tem um elemento importantíssimo, que é um branco, um cara radialista, jornalista, que se interessa e desce ali para registrar os primeiros, digamos, cantores, digamos, de blues. Muita gente me pergunta, e muita gente às vezes fala sem entender muito bem, a respeito da palavra blues, e é importante a gente falar rapidinho sobre isso. O blues, a palavra blues, que é blues mesmo com S no final, tal, ao contrário de que muita gente acha que é triste, azul, muita gente fala blue, muita gente fala, não, é blues. E especificamente um estado de espírito, quer dizer um estado de espírito. Então você vai ver ali nessa região do Mississippi, né, ali embaixo, principalmente no estado do Mississippi, a expressão blues. Hoje eu estou com os blues, mas significava dizer, podia ser uma alegria, podia ser tristeza, podia ser que o cara estava zangado, puto da vida, querendo dar porrada nos outros. E podia ser também que ele queria expressar vários sentimentos. Então, o blues é especificamente um estado de espírito. Por isso que o blues às vezes é difícil de tocar, porque ele tem muito sentimento carregado ali. Vários sentimentos, né? Sentimento de querer voltar para a África, sentimento da situação que é imposta a eles ali naquela região, que era extremamente racista, né? E pesado demais. Então, eles enfrentaram muitos problemas ali. Então, essa palavra ela está carregada realmente de muito sentimento. Então, é importante a gente entender isso aí. Vamos lá. 3 escolas do blues. Basicamente, 3 escolas que eu falo são 3 regiões, né? 3 regiões onde vão surgir, digamos, 3 expressões, digamos assim, distintas de se tocar, de se cantar e tocar. Então você tem a primeira escola, né, que é o blues da costa leste, que são as Carolinas do Norte, Carolinas do Sul, as Virgínias, Kentucky, Tennessee, né? Tennessee e as Geórgias, tá certo? E as Geórgias. Então, nessa região vai predominar um estilo chamado ragtime, né? Isso aí tem que pesquisar, tem muitos assuntos sobre o ragtime, de como é tocado, explicam. E o ragtime, ele já é importante porque ele já vai mostrar uma coisa interessante, que é o tal do swing. O swing e o sincopado, né? Que é estilo uma malandragem que tem. O sincopado ele quebra, né, o ritmo. A gente tem muito isso aqui. O samba captou isso muito, né? Que é quebrar o ritmo, né? Você vem no 4/4 normal, isso é sincopado. Isso é o swing, isso que a gente chama de swing, que é você balançar, é você botar uma figura diferente da sua dança. Você está dançando normal, você faz um gingado, é o drible, é o gingado, tudo isso aí, e principalmente na música a gente chama de swing. Então, no ragtime, que vai aparecer nessa época aí, ele já vai mostrar esse estilo. Tá. A gente tem alguns camaradas importantes que criaram esse estilo, que é o Blind Blake, o Blind Willie McTell, que é um camarada que influenciou inclusive o Bob Dylan, o reverendo Gary Davis, que é um cegão, o Blind Willie McTell também cego, o reverendo Gary Davis também cego, reverendo, mas que gravou muitas coisas
mundanas, claro. O Blind Boy Fuller, outro cego. Josh White, que é um camarada que influenciou, por exemplo, o Led Zeppelin. E o Sonny Terry, que é um outro cego, fez parceria com outro cara chamado Brown McGee. E eles tocam uma música que eu gosto muito, que é... From my childhood, from I am now, I ain't gonna worry, I'll get by somehow. My mama had 'em, daddy had 'em too. I was born to live the blues. Live a chain, Friday ain't no joke. I would my best life for my waiting gold. My mama had 'em, daddy had 'em too. I was born to live the blues, yes, yes. Because the rocks was my mother and father pillow. Gold ground have to be the bed. Blue skies was the blanket. I want to sing the blues from my bed and bread. But I feel happy, a blow on my mind. With a smile on my face, my heart is bleeding all the time. My mama had on, daddy had on too. I was born to live the blues. Esse é um estilo, tá vendo? De blues, que já leva gaita. É um estilo, parece que você tá viajando. E ele conta isso, né? Ele fala que o blues para ele é o companheiro dele, é o travesseiro dele à noite e é o cobertor. É isso que ele fala na música. Então, assim, você vê que é uma expressão do local, do ambiente, né? Do que ele sentia ali, aquela alegria que ele sentia ali. Sonny Terry. Vamos para frente. Eu vou falar de um outro aqui. Cadê? Tá. Blues do Texas. Blues do Texas. Blues do Texas é o seguinte. Texas, né? Oklahoma, Arkansas e oeste da Louisiana. Tá vendo? Louisiana. Então, Oklahoma, Arkansas, Louisiana e Texas. Né? Onde você vai ter o Blind Lemon Jefferson, você vai ter o Texas Alexander, Lead Belly, e em New Orleans você vai ter o Lonnie Johnson. O Lead Belly é um camarada também que influenciou muito também as bandas de rock. Nos anos 70, Led Zeppelin também gravou música dele. E uma das canções do Led Belly é Gallows Pole, que o Led Zeppelin grava num dos discos lá dele, né? Gallows Pole. O Led Belly era um camarada extremamente problemático, mas assim, vivia preso, vivia arrumando encrenca em todos os lugares. Era um cara grandão, tocava acordeon, tocava violão, guitarra, né? Guitarra. Mas fez muitas canções para crianças, então é muito interessante, né? Era um camarada extremamente carinhoso, né? Apesar de ser um cara explosivo, né? Mas era um camarada extremamente carinhoso. Então tem canções para crianças que ele gravou, principalmente nas prisões onde ele esteve, ele acabou gravando. E o blues do Delta. Blues do Delta. Blues do Delta, quando a gente fala em Delta, o que é o Delta? Né? É quando o rio chega num local e faz ele se concentra no lugar, né? O Delta, o Mississippi, o rio Mississippi, ele vem lá de cima, de Chicago, ele nasce lá em cima, em Chicago, desce, corta os Estados Unidos todinho, ele corta mesmo, e vai desembocar lá em New Orleans, por aí, né? Então ele passa ali, passa pelo estado de Mississippi e vai desembocar ali, e forma um delta. Então, o blues do delta é exatamente os bluseiros, ou seja, os camaradas, homens e mulheres,
que tocavam blues nessa região. Ali você vai ter os camaradas assim, né, digamos, importantes na criação desse blues, que é Charlie Patton, que era um camarada, na minha opinião, é o cara que vai dar nome aos bois. Tipo, se o blues é considerado um, um, um estilo de música pesado, da noite, é notívago, chama um whisky, né? O blues, ele tá comparado a isso, né? De você escutar um blues com um copo de whisky ali do lado. O Charlie Patton é esse cara. Morreu cedo, né? Também era um camarada que gostava de whisky, mulheres e noite. Então, não tem muita coisa, tem umas coisas bem raras, assim, mas tem material dele, se pesquisar, tem coisas dele bem rústico mesmo, bem tosqueira, assim, aquela gravação chiada, mas aquilo que agrada pra gente, cara, de ouvir, porque aquilo ali é o original. É o original, cara. Aquilo ali é que tem que você ouvir para aprender de onde é que vem a musicalidade que a gente faz até hoje. Então, Charlie Patton é importante. Tommy Johnson, Son House, que é um camarada também, para mim, muito forte. Ele usava slide muito bem. É gravado ultimamente, recentemente, por Jack White. Jack White, guitarrista, que fez uma banda aí, compôs uma banda com a irmã na bateria e ele vocal e guitarra. O Jack White grava uma música do Son House que é Death Letter, tá? Death Letter. Son House, o Son House ele vai aparecer no filme Black Snake Moan. Black Snake Moan, ele aparece e ele fala alguma coisa no início e no fim do filme. Veja lá. Samuel Jackson tá no filme, é muito bom. Booker White, Skip James, que é um camarada importantíssimo, porque eu acho ele muito, quando ele toca, ele se assemelha, a gente lembra muito do Nordeste aqui, do jeito dos cantores e tocadores do Nordeste, cara. Então, a intenção aqui, na verdade, também é traçar um paralelo e parar com essa coisa de que é música americana. Cara, a música é música, ela vem de algum lugar e ocupa espaços e vai ocupando. Então, o Nordeste aqui teve muita influência da musicalidade dos negros, e a gente ouviu muito isso e a gente assimilou muito isso. Não só ouvindo, mas que também estava no nosso DNA, já que a gente tem essa herança negra, indígena, no sangue. Então, se você for ver o Brasil, que teve muitas misturas, a gente teve árabe aqui, a gente teve Espanha, a gente tem França, a gente tem um monte de influências portuguesas, a gente teve muitas coisas, e os portugueses, espanhóis já receberam influências árabes. E sem falar nos negros que já trazem essa cultura. Então a gente tem que parar, às vezes, para analisar o que a gente faz e pesquisar. Skip James, Big Joe Williams, Tommy McClennan e Robert Johnson. Tommy McClennan e Robert Johnson. Robert Johnson é o camarada que vai influenciar uma leva de guitarristas. É o cara que começa aquela sequência de morrer aos 27 anos. É o primeiro a ser, digamos assim, ter o registro de como artista que falece aos 27 anos. Mas só que ele deixa quase 30 músicas gravadas, né? Antes disso aí ele entra numa sala lá no Mississippi e grava quase 30 músicas e deixa essas quase 30 músicas aí pra gente. Então, assim, gravado por muita gente que gravou esse cara. Robert Johnson. Tem a história lá que ele fez pacto, mas que a gente tem uma ideia de que ele
deu uma sumida e foi aprender realmente a tocar. E quando ele voltou, ele volta esmerilhando o violão e despachando aquele monte de músicas interessantes que ele deixou como base. Ele é muito, na época, criticado pelo Sondhaus, que eu falei aqui. Sondhaus não gostava do jeito dele tocar. Então é quando ele some durante um tempo, durante um ano, e quando ele volta tocando horrores, né? O blues do Robert Johnson é um blues mais pesado. Como é do Delta, imagino que seja a região mais, digamos, mais pesada do Mississippi, né? Onde a religião é forte ali, né? Onde a rebeldia talvez é mais forte. Então é um clima muito pesado. Então as músicas são mais pesadas, tem mais carga em cima disso. When I follow her to the station with my suitcase in my hand. When I follow her to the station, my suitcase in my hand. It's hard to tell, baby, when all my love's in vain, all my love's in vain. When the train left the station, I look her in the eyes. When the train left the station, with my suitcase, look in the eyes. Felt so lonesome, I was so lonesome, baby, I could help but no cry. All my love was in vain. When the train, he left the station with two lights on behind. When the train, he left the station with two lights on behind. Well, the blue light was my blues, and the red light was in my mind. All my love's in vain. Well, the blue light was my blues, yes, and the red light was in my mind. All my love's in vain. Oh, yeah. E tem uma outra coisa dele que é every time I'm walking down on the street, my pretty mama, she start to break it down with me. Stop breaking down, yeah. Well, I got to find my baby. Então, o Robert Johnson, ele grava algumas músicas que são emblemáticas. Ele, foi gravado inclusive por Eric Clapton. Então, o Eric Clapton faz várias homenagens a Robert Johnson. E daí muitas bandas de rock, principalmente, dos anos 60 e 70, gravam esse cara, Robert Johnson. Então, você tem aí 3 escolas que são importantes para, digamos, determinar o estilo
Então, a partir daí, esse estilo de música é estudado, chega-se à conclusão, né? Essa conclusão de definição de compasso. O blues ele é convencionado desse jeito. É parecido com jazz, mas é convencionado desse jeito, né? Que são 12 compassos, né? De 4, né? 12 compassinhos com um turnaround, que é isso. Né? O blues ele é fechado desse jeito. É 1, 4, 5 no sentido, por exemplo, de você estar na nota principal, né? A próxima dó e faz turnaround em ré. Então, 1, 4, 5 da escala, né? Onde você tiver, da nota que você tiver. Sempre 1, 4, 5. Sempre assim. Algumas coisas mudam, mas basicamente é isso aqui. Basicamente é isso aqui. O que vai mudar agora, a partir daí, é porque esse tipo de música vai ser levado para Chicago. Ele sai ali do Mississippi e vai para Chicago e toma um ar de cidade grande, claro. Você sai dali do Mississippi, é até hoje considerado uma música do interior, né? De cidade do interior, de roça e tal, mas o fato é que eles pegam essa base que foi gravada no Mississippi, levam para lá, para Chicago, e aí pronto, aí, bicho, aí acabou, aí não para mais, porque a partir daí você vai ver uma série de estilos musicais que vão surgir daí até desembocar no rock and roll. Então você vai ter aí junção dessa música com o jazz, com o country, né? E vai depois surgir o rhythm and blues, que vai ser gravado por vários artistas. Rhythm and blues ele sai um pouquinho dessa convenção fechada, ele abre um pouquinho, né, de outra harmonia, né? E aí vários artistas vão gravar, isso vai se juntar ao country, ao jazz, né? E vai formando um outro estilo musical, até desembocar no rock and roll, né? No rock and roll, que, por exemplo, você tá vendo aqui, por exemplo, eu cito muito o Chuck Berry, que para mim, para muitos já é rock and roll. Para mim, ele faz um blues com uma pegada já para frente, né? Se você tem to the station, uma coisa mais compassada, mais, olha só, mais no swing, você vai ter aqui, ó. Way down to Louisiana, for the Orleans, and come back and moves among the evergreens. As you love cabin, made the world and wood. I live a country boy, maybe Johnny be good. You know we'll never learn to river ride so well, but you can play his guitar just like the ring of the bell. Go, go, Johnny, go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, 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 Johnny be good. O Chuck Berry, o que ele faz? Então ele já é uma drástica mudança na música. É um cara negro, mas que já tocando, já vai evidenciar a guitarra, solos de guitarra. Isso vai influenciando, vai jogando para frente esse som que antes, né? Digamos assim, vamos botar uma música de interior, ela já vai adquirindo ares de cidade grande e tal. Então, a partir daí você vai ter uma mudança, né? Já estamos aí em 50, né? 1950, aí você já vai ter a influência aí do Elvis Presley, que é importante até mostrar uma música que o Elvis Presley grava, e uma das perguntas exatamente isso aí, questão de rock and roll, né? E o blues, né? O rock and roll e o blues. O rock and roll,
a característica principal do rock and roll é você, por uma questão, né, de jeito de tocar, você joga a música para frente. O que é jogar a música para frente? Um exemplo que eu cito bastante é a música que o Elvis Presley gravou. Elvis Presley gravou por quê? A intenção dele era gravar blues. Ele cresceu ali no Mississippi, viu muitos negros ali, visitava alguns negros tocando, ia naquelas casas do Mississippi ali, ver aquela negada dançando, e ele era fascinado com aquilo. Então, quando ele consegue entrar na música, ele traz essa carga que ele vinha conhecer desde moleque para a música dele. Só que, na minha opinião, ele não consegue tocar blues. Então, tem um camarada que chama-se Arthur Big Boy Crudup, que o Elvis Presley vai se basear para formar a música que ele queria. E uma das músicas do Arthur Big Boy Crudup é a That's Alright, que ficou famosa no Elvis Presley. O Elvis Presley, oh, that's alright, mama, that's alright for you, that's alright, oh baby, any way you wanna do, and that's alright, that's alright, that's alright, baby, any way you do. Ou seja, vamos botar assim, aquele swing, você não vai ver tanto aqui. O Elvis Presley, ele transfere isso pro jeitão dele de cantar e dançar. Ele tinha, digamos aí, um jeito, né, de se apresentar no palco, então ele bota isso tudo para cima. Mas se fosse falar, por exemplo, a linguagem de blues nessa música, seria dessa forma aqui, ó. Oh, oh, that's alright, oh baby. Oh, that's alright for you. Oh, that's alright, oh mama. Any way you wanna do, and that's alright. That's alright. It's alright, baby. Oh, way you do. Então, assim, no blues, você tem uma quebrada de ritmo, né? A forma de dançar é diferente. E no rock and roll, você pega isso aí e bota para frente. Então, assim, uma das dificuldades que a gente teve, inclusive, na banda, até esqueci de falar, né? Vocal da Big Bad Blues Band, quase 30 anos. Então, uma das dificuldades que a gente teve foi exatamente isso, né? A maioria dos bateristas que a gente fez teste para poder tocar com a gente, eram bateristas que estavam acostumados com rock. Em geral, com rock, principalmente. E o rock tem a tendência de acelerar o ritmo. Alguns bateristas assimilaram isso aí, alguns outros não. Alguns outros tiveram que voltar a estudar, porque é um pouquinho diferente quando você toca blues. Você tem que ter uma malandragem, uma certa malandragem, é um pouquinho diferente. Por isso que o blues às vezes é encarado por uma coisa monótona, ao mesmo tempo é um negócio difícil, porque não é qualquer um que toca, né? Além de você ter que dominar um jeito de tocar, você tem que dominar a técnica, mas tem que fazer artisticamente. Então isso é muito difícil. Você aprender técnica, mas fazer artisticamente. E é isso que os caras faziam, é isso que os negros faziam, né? Ele pegava o que aprenderam de técnica, mas impunham, botavam uma apresentação artística no negócio. Então ficava diferente. Então, assim, quando eles inventaram e criaram esse estilo de blues, e em geral a música negra, porque depois você vai ver a soul music, o funk music, né, que vai surgir depois, o rhythm and blues, junta tudo isso aí, tem o rhythm and blues. Então você tem rhythm and blues, soul music, o funk, né, com James Brown e companhia, James Brown, né, e, digamos assim, pop music.
né? A pop music ela vai se apoderar dessa carga musical que é apresentada desde quando? Desde já no início do século, né? Término do século de 1800, início de 1900. Aí, a partir daí, você vai pegar toda aquela carga que aprendeu desde aquela época e vai inserir na música que eu digo moderna, que é a música, digamos, pop, anos 80. Para mim, a música que me interessa é até 70. Depois disso, não me interessa muito, não. Mas o que vem depois é baseado em tudo que foi feito. Então, quando você fala de hip hop, você fala de rap, não tem jeito. Alguém já fez lá atrás. Alguém já fez, cara, para chegar ali naquelas ruas ali de Nova York, Chicago, e alguém fazer um hip hop e um rap. Então, não existe essa coisa de que surgiu do nada. A gente tem a música aqui, a nossa musicalidade aqui, ela também não surgiu do nada, ela se baseou em várias coisas, principalmente música indígena, que eu acho que para mim é a nossa música, né? Infelizmente a gente não valoriza tanto, deveríamos prestar mais atenção, divulgar mais, aprender a tocar, aprender a falar. Acho que a gente tem que voltar sempre, pesquisar. Hoje em dia a gente tem muitos canais, principalmente do Google, YouTube está repleto de coisas interessantes para ver, cara. É só digitar lá e você vai aprender, vai ver muita coisa, que tem muita coisa gravada, tem muita coisa que você pode aprender. Então, acho que a necessidade hoje em dia é disso, né? De você aprender, de você pesquisar. Existe essa necessidade. Precisamos voltar a estudar. Então, quando você faz uma composição, que hoje em dia eu acho que está meio que perdida a questão da composição, de você como compor, né? Então, é necessário você estudar, ver o que foi feito, para você criar um repertório um repertório, cara, um repertório de ideias. Não fazer coisa clichês, que eu acho que é o que acontece hoje em dia, principalmente na pop music. Clichês, né? Então, isso não me interessa. Me interessa o cara que se baseia em alguma coisa que foi feita e transforma e faz uma outra ideia. Isso eu bato palma. Então, assim, a intenção de falar de blues é isso aí, a intenção é essa, é tirar essa ideia de que é coisa de negro e é coisa ruim, não. Para mim, cara, eu fico impressionado disso que foi feito, em termos principalmente de música, dos negros terem dado essa base para poder a gente ter essa história, essa coisa toda que a gente faz hoje em dia, né? Da música que a gente faz, da expressão que a gente tem. Então é importante isso aí, é importante saber. Não é falar que é música americana, a coisa americana porque estava naquele contexto ali do Mississippi, precisou ter guerra, precisou ter aquela coisa toda, aquela situação todinha de escravidão, nego levando chibatada lá, precisou. Mas é ali, Mississippi, é ali que surgiu, não tem como. Agora, cara, veio de lá da África. Tem um filme muito interessante, que é um documentário chamado Blues, dirigido por Clint Eastwood, muito bom, que ele faz uma junção de artistas americanos e artistas africanos. E tem um cara chamado Fela Kuti, se não me falha a memória, já faleceu, infelizmente, Fela Kuti. Ele fala, cara, eles vão lá na África e junta os dois tocam. Então, tanto o cara americano quanto o negro lá os dois são negros, né? Mas o americano e o africano, eles tocam a mesma música, cada um na sua. Cara, é muito bom. E ele, se não me engano, Fela Kuti, ele pega a areia, assim, cara. O documentário termina assim: pega a areia, começou tudo aqui. Começou tudo aqui, na África. Então é africano, a parada é africana. O que a gente tem de samba é africano, cara, é expressão africana. É isso que a gente tem que valorizar sempre. Música que a gente aprendeu a fazer e voltar,
estudar, pesquisar. É isso aí. Eu acho que o meu papo é esse que eu tinha que falar. Qualquer coisa a gente volta a conversar, não tem problema. E espero que gostem. Qualquer coisa, estou à disposição. Se a gente quiser fazer um debate, fazer uma mesa redonda, isso é muito interessante, porque tem muita coisa para mostrar. E é isso aí. Muito obrigado. Obrigado aí ao NAC, ao IFCEFOR, né? CEFOR, NAC, que é um setor do IFES. Obrigado, IFES. Muito obrigadão por ter vindo aqui mostrar meu trabalho. Eu sou um cantor de blues considerado há muito tempo um bluseiro, graças a Deus. Dou muitas graças a Deus por ser considerado isso, de ser capixaba, mas de ter essa possibilidade de cantar blues, cara, do jeito que eu canto. Assim, acho que fui realmente um escolhido. Graças. Toca uma autoral pra gente. Autoral. Autoral, né? Tá, então tá. Pode ser duas? Pode, claro, tá à vontade. Tá. Bom, galera, eu não sou guitarrista, tá? Tô só quebrando um galho aqui, né? Me especializei só na voz, mas vamos lá. Eu vou cantar Amanda Blues, que é uma canção que tá no terceiro CD da Big Bat Blues Band. Procura lá, tem no Spotify os 3 CDs e no YouTube também. Temos 3 álbuns lançados muito bons. E essa música aqui especificamente, é interessante falar, a Amanda Blues eu fiz a composição junto com o ex-baixista da banda, que é o Paulo Sodré. Então, composição Eugênio Goulart / Paulo Sodré, que trouxe a música. E ela ficou na Rádio Cidade, no top 10 da Rádio Cidade durante 2017 e tá voltando a tocar, inclusive. Acho que a galera gostou e tá pedindo de novo. Obrigadão, hein? Então, Amanda Blues, vamos lá. Who's gonna hold your hands when you need some kind of affection? Who's gonna pay you some drinks when you leave the whiskey bar? Who's gonna be your friend when you need a hero? Who's gonna tell you some words if you've been in suffering minds? I said, who's gonna hold your hands? Who's gonna hold your hands? Who's gonna hold your hands to make you rise yourself? You're gonna rise yourself. You better rise yourself. Do the bang, do that bang, do that. To make you rise yourself, you better rise yourself. You better rise yourself. Who's gonna tell you you better days are coming? Who's gonna buy you some clothes to take you to Central Park? Tell you, baby, who's gonna hold your hands? Who's gonna hold your hands? Who's gonna hold your hands to make you rise yourself? You better rise yourself. You better rise yourself.
yourself. Valeu? Uma outra música que tá no segundo CD, que eu acho interessante, é uma música que eu fiz pra minha mãe. Chama-se Condition of Living. Um pedacinho dela só. Don't you give up, never give up. One day she said to me, she held me so tightly, she saved my life, my dignity, oh yeah. She showed me that she loved me. I know that she would be forever, I'll be ever, would be along with me. Yeah. I knew it would change in my life for all the time I'm living. It's hard not to tell you by my side, but I know it's my condition of living. It's my condition of living. Dona Diva, muito obrigado.